Você provavelmente já ouviu falar sobre dinossauros, como sendo criaturas terríveis em certos filmes e como sendo criaturas amáveis em certos desenhos animados. E tem surgido dúvidas por parte de muitos cristãos e não cristãos se de fato essas criaturas existiam. E se existiam, como era a vida deles com seres humanos ao longo das eras. Segundo a teoria evolucionária, alega que cerca de 65 milhões de anos antes do aparecimento do ser humano é que essas criaturas existiam. Mas essa mesma teoria não sabe ao certo por que eles foram extintos. Realmente os dinossauros existiam sim. São fatos comprováveis. São comprovados a partir de ossos encontrados que mostram que são animais que um dia viveram e morreram. E poderemos encontrá-los em visitas em certos museus que estão localizados em certos países, como Estados Unidos da América. E nós temos que saber o seguinte: os paleontólogos e cientistas só têm ossos para suas pesquisas. E nós não poderemos saber por meio de ossos a aparência, a cor, ou mesmo até a dieta de um animal. Com isso quero dizer o seguinte: o que nós temos visto sobre os dinossauros nos programas televisivos, nos filmes, nos desenhos animados, são falsos. Porque os cientistas baseiam tudo em suposições por meio de ossos que eles têm. E nós não podemos saber por meio de ossos como o animal vivia e o que o animal gostava de se alimentar. Por mais que os animais são apresentados com dentes bastante afiados, só poderemos saber que esses animais comiam e não o que eles comiam. Só a partir de uma testemunha ocular destes animais podem nos fornecer informações que nós precisamos saber sobre esses animais. E os evolucionistas não têm essa testemunha, só têm suposições que estão ao lado dele. Mas nós, os criacionistas, que acreditamos que o mundo não foi feito do nada, foi feito por meio de um Criador que está acima de tudo e de todos, nós temos essa testemunha, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que apresenta fatos sobre o passado, o presente e o futuro, e nela constam informações necessárias sobre os animais. Já vimos que esses animais realmente existiam e são comprovados a partir de ossos. Então, se eles existiam, foram criados assim como os outros animais pelo Criador do Universo. E segundo a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 24 até 25, vai mostrar que os animais foram criados na sexta-feira, assim como o ser humano foi criado na sexta-feira. Se todos os animais foram criados na sexta-feira, incluindo também os dinossauros, foram criados neste mesmo dia. A Bíblia vai dizer que foi-lhes dado erva e frutas para que lhes sirvam de alimentação, incluindo os dinossauros também se alimentavam disso tudo, assim como os seres humanos também se alimentavam. A Bíblia vai mostrar que os seres humanos tinham uma grande relação com os animais ao longo do processo da sua vida e logo também podemos concluir que tinham uma grande relação com os dinossauros assim quando foi criado. Agora, após o pecado ter entrado no mundo, a impiedade aumentou, o pecado evoluiu. Foi assim que Deus chamou alguém chamado Noé, para que pregasse a todo mundo que um dia o dilúvio viria sobre a terra e destruiria o mundo. Era necessário que eles aceitassem a mensagem, mas infelizmente as pessoas rejeitaram a mensagem de Noé e preferiam praticar as ações que eles faziam. Noé e a sua família foram postos na arca, incluindo animais. A Bíblia fala que Noé foi ordenado para que colocasse na arca animais em pares. Se foram colocados animais em pares na arca, obviamente os dinossauros também foram incluídos. Segundo muitos, alegam que os dinossauros são tão grandes a ponto de não terem chegado na arca e por isso eles foram rejeitados, foram colocados fora e foram destruídos pelo dilúvio. Mas isto é falso. Os dinossauros, para que chegam a uma altura muito elevada, levaria muitos, mas muitos anos. E, segundo os estudos, mostram que os animais que foram postos na arca eram todos jovens.
The Genesis Flood, o Dilúvio de Gênesis, publicado em 1961 por John Whitcomb e Henry Morris. Nesta obra, os autores argumentam que cerca de 35 mil animais poderiam ter sido acomodados na arca, assumindo que tipos bíblicos representam categorias mais amplas do que as espécies modernas. Eles também sugerem que a ovelha seria um bom parâmetro para o tamanho médio dos animais, facilitando os cálculos de espaço e peso necessários. Com isto, já temos a seguinte conclusão. Os dinossauros foram criados na sexta-feira, assim como os outros animais foram criados. Eles se alimentavam de ervas, frutas, assim como os outros animais se alimentavam. E depois do pecado ter entrado e Deus ter chamado Noé para que construísse a arca, foram postos nela todos os animais, incluindo os dinossauros. E aqueles que não foram postos na arca, porque os animais foram levados em pares, eles foram destruídos pelo dilúvio. Os seus corpos foram preservados em montanhas, rochas e debaixo de água. E por mais incrível que pareça, é onde são encontrados os ossos atualmente. Depois do dilúvio, o mundo tornou-se um lugar muito terrível. As condições que outrora tinham antes do dilúvio já não tinham mais. O mundo já não era como era antes. A alimentação estava completamente destruída e as plantas que outrora tinha já não tinham em abundância. E Deus deu a ordem a Noé que os animais a partir daquele momento o temeriam. Por quê? Porque ele passaria a comer animais. Nós vimos que antes do mundo ter entrado em pecado, ou antes do dilúvio ter caído sobre a terra, os homens tinham como dieta vegetariana, assim como os outros animais também tinham. Mas após o dilúvio sobre a terra, os homens passaram a comer de animais. Os animais também passaram a comer outros animais mais fracos do que eles. E os animais poderiam ser extintos por brigas entre eles. Os animais também poderiam ser extintos por causa das condições anormais que se encontravam naquele momento por conta do dilúvio que estava sobre a terra. E também poderiam ser extintos por conta da intervenção humana ao tentar comê-los. Existem vários fatores que poderiam ter influenciado os animais terem sido extintos. Mas temos que saber o seguinte: nós não temos como provar que um organismo está extinto. Os cientistas, ao fazer os estudos, eles tiram esta conclusão que um certo animal foi extinto, o fato de não o encontrarem. E não existe um ser humano que tenha pisado em todas as partes do mundo para tirar este tipo de conclusão de que um animal está extinto. Com isso digo o seguinte: eu acredito que os dinossauros não foram extintos. Ninguém pode comprovar que estes animais foram extintos. O fato deles encontrarem apenas os ossos não significa que eles não existem. O livro Science Digest, publicado no ano de 1981, aí relata alguns documentários de certas pessoas que viviam em uma certa região em África, especificamente no Congo, contando histórias de que já se depararam com certos animais que podem ser comparados com os ossos que foram encontrados pelos paleontólogos. Uma das provas que realmente eles estão por ali. E onde foram encontrados esses animais? Foram em zonas sombrias, foram em zonas que têm bastante lago, em zonas que o ser humano dificilmente pensa em ir para lá. E Alexandre o Grande e os seus companheiros, em uma visita à Índia nos seus tempos, eles descreveram que os índios, naquele tempo, eles adoravam certos répteis semblantes que guardavam em cavernas. E esses répteis tinham aparências de dinossauros. Concluindo, ninguém pode provar para você, para mim, que os dinossauros estão extintos. Ninguém. Não sou ser humano que tenha pisado em todos os lugares para dizer que esses animais estão extintos. Segundo algumas histórias que já acabei de apresentar aqui para vocês,
mostram que pessoas se depararam com estes animais em lugares onde o homem nunca pensou em pisar, em terras não habitadas, em florestas sombrias, em lagos. Existem lendas sobre dinossauros, lendas que mostram que realmente esses animais ainda estão por ali. E um dia poderão nos surpreender com uma descoberta bastante incrível de que esses animais ainda estão por ali. Você pode ser a pessoa que pode encontrar esses animais. Eu posso ser a pessoa que pode encontrar esses animais. Eu quero saber o que você acha sobre os dinossauros. O que você pensa sobre eles? Será que você também acredita que eles foram extintos? Ou você, como eu, que acredita que eles ainda estão por ali e um dia podem ser encontrados? Deixa a sua opinião nos comentários e a gente vai falar sobre isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Curta este vídeo e partilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.